Graça e paz, amados irmãos. Como eu sempre digo para os irmãos, para nós é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, cultuando o nome do Senhor, guardando o nome do Senhor, nos edificando mutuamente, cantando louvores, adorando ao nosso Deus, declarando todos juntos que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é muito importante nas nossas vidas, porque nós temos vivido um tempo difícil, muito difícil, em que muitos têm caído em enganos, ciladas, astutas do inimigo. Mas o Senhor, de uma maneira milagrosa, nos tirou do império das trevas, do reino do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos herdeiros com Cristo. Temos recebido do Senhor Jesus toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aprendemos que a igreja é a casa de Deus, que a igreja é a família de Deus, que todos nós fizemos parte hoje da mesma família, que a igreja é o corpo de Cristo, e na sua maneira mais plena, hoje nós vamos tocar na igreja como um novo homem, que é a plenitude da igreja, um novo homem para cumprir o propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, verso 20. Nós vimos e estamos comentando o livro de Efésios há alguns domingos. E nós chegamos nessa parte com a graça do Senhor, muito importante. E o apóstolo começa a falar daqui para frente e começa a nos chamar a atenção. E ele começa o nosso tema assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Graças a Deus, nós temos aprendido e nos alimentado do verdadeiro Cristo. O Senhor tem nos instruído no seu próprio Filho, através do Espírito Santo de Deus. Mas hoje, irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Em tempos em que poucos irmãos, eles conseguem ser instruídos verdadeiramente na verdade. Porque o engano de Satanás, a concupiscência do engano, vem enganando os servos de Deus, não deixando que os servos de Deus compreendam realmente o mistério de Cristo, o mistério da igreja, em que ambiente nós fomos chamados. E muitas vezes, muitas heresias destruidoras vêm deixando o povo de Deus numa situação de falência espiritual. Porque, como eu falava para o irmão Juarez, o crente, quando ele está parado na fé, na verdade ele está regredindo. Não existe uma situação em que o crente fica parado na fé. O crente parado já está regredindo, porque parado ele já está desobedecendo. E quando nós entramos num ambiente de desobediência, nós estamos regredindo na fé. E nós sabemos que o nosso Deus nos chamou para uma cooperação mútua, para um plano muito mais excelente do que essa nossa vida terrestre. Mas muitas heresias destruidoras focam as nossas mentes apenas
na nossa vida terrestre. E nós esquecemos em quem nós temos crido e esquecemos realmente o que o nosso bom mestre nos ensinou. Por isso Paulo começa a dizer: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Cristo, o grande professor. Nós olhando para os evangelhos, nós aprendemos a vida, a obra de Cristo Jesus. Ele nos deu exemplo em tudo, Ele nos ensinou em tudo. Ele nos ensinou até como ensinar. O ensinamento de Cristo é um ensinamento tão interessante, irmãos, porque o ensinamento de Cristo, ele não começa com ordens e ordenanças. O ensinamento de Cristo começa com amor. A primeira coisa que você aprende de Cristo é que Ele te amou de uma tal maneira que Ele se entregou por você. Você aprende que Deus é amor. E o próprio Deus entregou o seu Filho por você e por mim, para que hoje nós tivéssemos esse ambiente de família. Mas, irmãos, realmente o diabo e as concupiscências do engano do nosso adversário, eles querem nos manter numa situação de paralisação espiritual. Porque realmente um crente, um cristão, um nascido de novo, ele pode estar paralisado espiritualmente. E é tão terrível quando nós encontramos um irmão que às vezes nós não vemos há 3, 4 anos, e nós vamos conversar com esse irmão, e esse irmão, ele está cada vez pior. Por quê? Porque a concupiscência do engano está tomando conta da vida desse irmão. Porque ele não tem progredido na fé. Porque para nós progredirmos na fé, nós precisamos entender o que é esse novo homem. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que esse novo homem, ele é coletivo. Você não vai conseguir compreender o que é a igreja sozinho. Mas quando nós nos reunimos e nós fazemos parte da vida um do outro, não religiosamente, mas realmente o Senhor tem nos apresentado como uma grande família, e nós entendemos que hoje nós fizemos parte uns dos outros, nós podemos compreender verdadeiramente o que é esse novo homem coletivo. Porque se nós não aprendermos o que é esse novo homem coletivo, que é o mistério da igreja, que é o ápice da revelação da igreja, nós vamos continuar nos vestindo com as vestes da nossa antiga vida. Porque como Moody falava, um cristão ele pode nascer de novo, pode ter o Senhor como o Salvador da sua vida, mas ele pode continuar vestindo as coisas da sua antiga vida. Ele pode continuar andando segundo as concupiscências da maldade e do engano. Porque se ele não tem revelação verdadeiramente do que é a igreja, do que é esse corpo coletivo, ele anda na concupiscência do engano. E ele não consegue crescer na graça e no conhecimento. Por isso, cada diversidade para essa pessoa se torna o pior problema do mundo. Hoje eu conversava com uma pessoa que quebrou meu coração porque ela estava desesperada. Ela estava com um grande problema. E não conseguia nem comentar qual era esse problema. E, de uma certa forma, por causa da religiosidade, você se vê de braços atados, sem poder ajudar. Por causa de quê, irmãos? Por causa do engano do diabo. Por causa de falsos ensinamentos. Irmão, como na nossa era nós precisamos cuidar com os falsos ensinamentos. Porque ele nos mantém presas fáceis do diabo. Se você está com um falso ensinamento, o diabo vai judiar de você. O diabo vai brincar com você. Quando você passar por alguma adversidade da vida, o diabo vai te castigar. Ele vai te subjugar. Você não vai ter paz, porque você não conhece a realidade. Porque não foi assim que você aprendeu de Cristo. Se é que de fato você tendes ouvistes e nele nós fomos instruídos. Irmão, a verdadeira instrução traz sabedoria. O falso leite traz miséria
traz derrota, traz engano e traz morte. Como nós precisamos cuidar, irmãos, nos tempos que andamos. Muitas vezes nós tratamos de uma maneira tão simples. Essas falsas doutrinas que enganam o povo e sujeitam as pessoas, sujeitam os irmãos a um engano. E nós vemos irmãos que eles estão até, parece que fora das suas faculdades mentais. Irmãos que antigamente conseguiam lidar um pouco com problemas, mas hoje não conseguem mais nem lidar com problemas, porque esses falsos ensinos, esses falsos enganos, essas outras doutrinas que não é a doutrina de Cristo, roubaram até mesmo aquilo que eles tinham de Cristo. E hoje não conseguem suportar nenhuma luta, nenhuma provação, porque, irmão, o ápice da revelação é que nós somos um novo homem coletivo. Nós temos um novo homem dentro de nós, mas o meu novo homem faz parte do seu novo homem, e o seu novo homem faz parte do meu novo homem, porque é um novo homem coletivo. E se nós não entendermos esse mistério, nós vamos continuar tentando vestir a armadura de Deus para nós mesmos. Veja, Júnior, a armadura de Deus não é para nós, é para a igreja, um novo homem, um novo guerreiro, uma nova armadura. Não é para você, a armadura é para nós. E nós vamos chegar nesse ponto das armaduras. Como que nós vamos resistir às astutas ciladas do diabo? Se nós fomos instruídos pelos nossos mestres, que é Cristo, se Ele nos ensinou todas as coisas, se Ele nos deu o exemplo, mas nós continuamos caindo em fábulas. Nossa, irmãos, são tantas fábulas, está tão difícil hoje, está tão difícil colocar um jovem na escola, está tão difícil criar os filhos, está tão difícil guardar os nossos filhos, são tantas heresias, e eu vou falar para mim e para você, irmãos, a heresia mais destruidora não é o ateísmo. A heresia mais destruidora é um falso Cristo. Porque como é que você vai apresentar Cristo se a pessoa já conhece Cristo? Mas ela conhece um outro Cristo, um outro evangelho. Por isso que Paulo é tão duro quando ele chega em Gálatas e diz no capítulo 1, se alguém pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu estou pregando, seja anátema. Irmão, e Paulo diz, mesmo que descer um anjo do céu. E às vezes nós emprestamos os nossos ouvidos, irmãos, nem é para um anjo. Imagina se nós víssemos um anjo. Para ministros do diabo. Isso é muito sério, irmão. Porque muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, sem poder ajudar, porque nós precisamos pregar Cristo. E depois que você constrói toda uma heresia bem construída, porque o diabo é o rei das heresias, como é que você vai ajudar uma pessoa se ela não conhece o verdadeiro Cristo, se ela conhece um outro Cristo, um outro evangelho, o anticristo? Porque o espírito do anticristo está próximo de nós. E ele parece com Cristo. Ele não vem com chifrinho, Júnior. Não. Ele vem com heresias destruidoras. Por isso que quando nós chegamos em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler lá, irmãos. Não era o meu assunto, mas eu sou obrigado a ler isso aqui. Porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Segunda Pedro capítulo 2, verso 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou encobertamente, ou sorrateiramente, é de uma maneira que você não vê,
é de uma maneira que você não consegue distinguir, é de uma maneira que te engana de uma certa forma, que quando você vê, você já está enredado pelo aquilo ali. Então, o crescimento espiritual, o seu papel no corpo de Cristo, o diabo começa a roubar, além de roubar de você, rouba da igreja. Porque se realmente nós nascemos de novo e somos irmãos, e temos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós temos um papel no corpo de Cristo, que é a igreja. Todos nós. Irmãos, por que nós achamos que os irmãos andam engessados? Por que nós achamos que os irmãos não conseguem trabalhar na igreja? E quando eu digo trabalhar na igreja, não estou falando de você botar uma roupa e dizer que você é um diácono. Porque isso a igreja católica já inventou as melhores roupas. Você olha, eles botam aquele chapelão, aquelas coisas bem bonitas. Os evangélicos e os neopentecostais ainda andam, né? Um pouquinho menos, mas os católicos já são mais atribuídos a essas coisas. Bota aquelas coisas grandes. Assim como os fariseus do capítulo 23 de Mateus também faziam. Porque é encobertamente, é sorrateiramente. Então, nós temos que dar graças a Deus, porque o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. O Senhor nos salvou do engano, das concupiscências do engano. E como nós vamos demonstrar que o Senhor nos salvou das concupiscências do engano? Nos despindo do velho homem. Amém? E veja, essas heresias destruidoras, elas são introduzidas dissimuladamente, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa destes será difamado o caminho da verdade. Irmão, hoje está tão difícil você falar que é um cristão, porque esse evangelho, esse outro evangelho, ele foi difamado de uma certa maneira, que virou piada, e são as piadas mais engraçadas. Nesses últimos anos, vou arriscar esses últimos 15 anos que nós estamos vivendo, são anos que nós vemos cristãos serem motivos de maior tipo de piada de todas as maneiras que nós podemos imaginar. Eu nunca cheguei num lugar em que o evangelho ainda não virou uma piada. Por quê? Por causa de falsas doutrinas dissimuladas, introduzidas entre nós dissimuladamente. Irmãos, Pedro já falava aqui quase 2000 anos atrás que muitos seguirão as suas práticas libertinas. E realmente, irmão, a grande cristandade atual segue práticas libertinas e doutrinas de demônios. Manifestações que se dizem espirituais, envergonhando o espírito da verdade. Nós precisamos ter temor de Deus, irmãos. Há algum tipo de manifestações que são produzidas no meio do povo de Deus, que se atribuem ao Espírito Santo, que são vergonhosas ao Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, ao Espírito de Deus. É um escândalo. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos guardar os nossos pés. Nós precisamos guardar os nossos filhos, porque são doutrinas destruidoras. E o Evangelho é a seriedade de Cristo. Foi assim que você aprendeu de Cristo? Foi dessa maneira que você aprendeu de Cristo? Como dizia o irmão Delcio, aonde está isso na Bíblia? Primeira vez que nós encontramos com o irmão Delcio, ele pegava a Bíblia, irmão, pega a Bíblia aqui. Eu leio há 50 anos, me mostre isso na Bíblia, por favor, irmão. Me mostre, quero que o irmão me mostre isso na Bíblia.
E mesmo não tendo na Bíblia, nós praticamos, e praticamos tanto, que fazemos da mentira a verdade. Veja, esse é o espírito do anticristo. Transformar a mentira em verdade. E mais, envergonhar o nosso Cristo, envergonhar o Espírito Santo de Deus. Paulo tratava essas questões de uma certa maneira, que ele não deixava nada passar, Júnior. No capítulo 16 de Atos, quando aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, veja, ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo chega naquela cidade e prega a palavra, arruma um lugar para orar com as irmãs, e quando ele está orando, vem uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela falava a verdade: olha, esses aí que vos anunciam o Evangelho são filhos do Deus Altíssimo, vocês precisam acreditar nele, porque o que ele fala é verdade. Veja, irmão, nós acreditamos em cada coisa e deixamos de acreditar na palavra eterna de Deus. Por quê? Porque nós não temos nos submetido à verdade. E essa verdade, ela está em Cristo. Porque diz assim: se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Jesus é a verdade, e a verdade está nele. Você quer conhecer a verdade? Você precisa conhecer Jesus. E, irmão, o Espírito Santo tem sido envergonhado, porque muitas vezes nós estamos dando créditos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo não se submeteu a uma doutrina que não era Cristo nem por uma hora. Em Gálatas, quando Pedro, o primeiro apóstolo, ele quis se juntar com os judeus e deixar os gentios meio de lado, Paulo chamou ele e resistiu ele face a face. Por quê? Porque ele era repreensível. Irmãos, todos nós somos repreensíveis. Todos nós. Você não é irrepreensível. E Paulo não se submeteu a isso nem por uma hora. Por quê? Porque quando nós nos submetemos a coisas que não são Cristo, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, nós estamos nos submetendo à mentira. E Paulo não se submeteu, sabe por quê? Ele continua dizendo: para que a verdade de Deus continuasse neles. Sabe por que nós não devemos nos submeter? Para que a verdade de Deus continue na nossa família, para que um espírito de engano não tome posse da nossa casa. Por isso nós não devemos nos submeter, ainda que sejam boas notícias. E no capítulo 16 de Atos, essa mulher com espírito de adivinhação, e ela não era uma falcatrua, irmão. A palavra diz que ela adivinhava as coisas e dava lucro para os seus senhores. A um ponto que quando Paulo expeliu aquele demônio, veja, era um demônio. Estava falando a verdade? Estava, mas era um demônio. Veja, irmão, você pode receber uma notícia que para você pode ser uma verdade, mas pode ser uma notícia de um demônio, e você precisa julgar pela palavra de Deus. Nós conhecemos um irmão, eu e o Marcelo, muito querido, que ele, antes de conhecer a verdadeira realidade que é Cristo, ele tinha um dom, um suposto dom de Deus. Quando ele começava a pregar, ele reunia multidões, irmãos. Ele olhava para uma pessoa, via igual uma TV, assim. E ele começava a dizer a vida da pessoa: você mora em tal lugar, sua casa é assim, tem tantos quartos, sim, em tal lugar tem um negócio na sua casa, você precisa ir lá pegar. A pessoa se desesperava: oh, Deus está aqui! Como nós somos frágeis nos nossos julgamentos, irmão. Qualquer espírito de adivinhação tem enganado você? Porque hoje os crentes, conversava com um irmão,
Ele dizia, eu vou lá porque lá tem profecia. Lá eu cheguei lá, o irmão falou uma coisa da minha vida, eu senti que Deus estava lá. Nossa, irmão, o irmão não leu a Bíblia. Porque a nossa fé não é firmada nisso. A nossa fé é firmada em Cristo. E Paulo nos dá essa grande demonstração. Imagina, né? Entra uma pessoa aqui, eis que te digo, o que o Israel está falando é verdade. E vocês precisam escutar o que ele está falando. E sai. E nós vamos tudo pensar, nossa, Deus usou um desconhecido para entrar aqui. Será, irmão? Foi assim que nós aprendemos de Cristo? Foi assim que Cristo nos ensinou? Foi assim que Ele nos deu exemplo? Foi assim que os profetas nos ensinaram? Foi assim que os apóstolos nos ensinaram? A nos mover por palavras? Nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. Porque estes têm difamado o caminho da verdade. E quando nós caímos nesses enganos, nessas fábulas, nós estamos deixando de nos revestir no espírito do nosso entendimento. Estamos vestidos com as nossas roupas antigas. Por isso, irmão, que você não consegue deixar de roubar. Você viu um pouquinho mais para frente no texto, Paulo vai continuar dizendo, o que roubava, por isso deixando a mentira, faleis um com o seu próximo a verdade. Você conseguiu deixar de mentir? Você consegue irar, mas não pecar? Essas são as novas vestes, que são os atos de justiça dos santos. Você precisa se revestir do novo homem. Mas como você não consegue se revestir do novo homem? Por que você não consegue se revestir do novo homem? Porque você está vestido com uma roupa antiga. E Moody foi muito feliz no seu comentário. Muito simples o comentário dele, porque era um evangelista, mas muito profundo ao mesmo tempo. Quando ele diz que um nascido de novo, ele pode estar vestido com as roupas do seu velho homem. E irmãos, só quando nós renovar o espírito do nosso entendimento, que nós vamos começar a deixar as roupas, os costumes antigos. Vamos começar a deixar os nossos próprios interesses de lado. E vamos começar então a nos revestir do novo homem. E quando você começa a se revestir do novo homem, uma das grandes características que nasce em você é que você começa a deixar de pensar em você mesmo. E você começa a pensar agora nos outros. Essa é uma característica de uma pessoa que tem tomando a roupa do novo homem. É uma característica que nós precisamos exercitar, irmão. Porque senão nós vamos continuar nessa mesmice espiritual. E isso não é o que o Senhor tem para nós. A revelação, o ápice da revelação da igreja é que todos nós precisamos nos revestir de um novo homem. E que esse novo homem, ele é coletivo. Como assim coletivo? Quando você se reveste do novo homem, você começa a deixar de pensar em você mesmo. E você começa a pensar nos irmãos. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Foi assim que você aprendeu do Senhor? Talvez você tenha aprendido que você precisa ser próspero, prosperar, enriquecer. E muitos têm caído nesse engano. Paulo mesmo diz, os que querem ficar ricos, caem em ciladas do maligno. Por quê? Porque quando você pensa em você mesmo, a palavra já diz, aquele que se isola busca seus próprios interesses. E a verdade de Deus não está nele. Quando você começa a se revestir do novo homem, você começa agora a deixar de pensar em você mesmo. E até as coisas que você adquire, você começa a pensar nos outros. Porque o pensamento egoísta, egocêntrico, é o pensamento do diabo.
o pensamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era a coletividade da sua igreja. Por isso que a última oração do Senhor Jesus, uma das últimas palavras que ele dirigiu ao Pai foi: Pai, que eles sejam um, Senhor, assim como eu e tu somos um. Mas como que nós vamos conseguir ser um se nós não temos dado atenção para a palavra de Deus? Temos dado ouvido a fábulas. Não temos ouvido a verdade de Jesus Cristo. E temos sido instruídos segundo falsos mestres, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. E Pedro continua dizendo: exercitados na avareza, farão negócio de vós. Por quê? Eles têm ideia do que é a igreja? Não. Porque eles não estão preocupados com o povo. Eles estão preocupados com o dinheiro. E o Senhor nunca foi assim. Foi assim que nós aprendemos de Cristo? É assim que nós temos ensinado que Cristo foi? Cristo, Ele se doou por inteiro pela sua igreja. Ele tomou a forma de servo. Ele, sendo Deus, Ele não teve por usurpação isso. Ele se humilhou a si mesmo. Nós, não sendo nada, instruído por doutrinas diabólicas, espíritos malignos, queremos ser alguma coisa. Nossa, irmão. E quando pessoas que são instruídas por demônios, eles chegam perto da morte, eles ficam desesperados. Sabe por quê? Porque muitas vezes algumas profecias furadas caem por terra. Nosso irmão, já vi tanta profecia furada. Eu já vi uma pessoa num estado terminal, a pessoa sabendo que vai morrer, vi um falso profeta dizer: o Senhor me mostrou que Ele vai te curar. E daí, se essa pessoa não tem Cristo, não tem a verdade de Cristo, o que ela vai achar? O Senhor vai me curar. Eu vou sair. Mentira, irmão. Ela não tem realidade. Ela tem um engano. E quantos têm se desviado na fé? Porque as profecias furadas, o engano do diabo, tem desviado eles da fé. E eles não conhecem a verdade. Eles não têm aprendido Cristo. Eles têm aprendido qualquer outra coisa. Eles não estão conseguindo se revestir do novo homem. Eles não estão mudando o seu entendimento. E eles estão acreditando em fábulas. Nós precisamos ser reais. Porque é na realidade que Cristo está. Porque a palavra diz: e conhecereis a realidade, a verdade, que é Cristo, e ela vos libertará. Por isso, irmão, a realidade ela é dura. A criança, ela gosta de uma fábula, né? Você tem que contar uma historinha. Eu contava a historinha do jacarezinho egoísta, dos 3 porquinhos, a criança gosta disso. Assim como aquele crente carnal, ele gosta de historinha. Você vai ser próspero, Jaime. Eis que te digo, agora o Senhor me mostrou que tu vai ganhar alguma coisa. Algo vai acontecer na tua vida. É claro que algo vai acontecer na tua vida. Você vive. Vai acontecer algo. Não vai, Júnior? E os irmãos gostam de historinha de carochinha, irmão. É como se você pegasse um adulto, eu vou ler aqui o Tiny Toon para vocês. E os irmãos ficam: o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai fazer isso, proclame, a nossa palavra tem poder. Dá vontade de fazer igual o padre Quevedo. Então manda entortar meu dedo aqui, irmão, se a tua palavra tem poder. Como os irmãos são ignorantes, irmão. Como nós precisamos, irmãos, olhe para mim, precisamos ver que a realidade está em Cristo. Cristo é a realidade desse mundo. E Ele não nos prometeu muita coisa, irmão. Ele nos prometeu e nos disse: neste mundo, Jaime, nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê tantas coisas estranhas
que mantém o povo de Deus numa superficialidade. E eles não conseguem crescer na graça e no conhecimento. E se ninguém falar, se o homem de Deus não falar, como eles vão crer se não há quem pregue? Esses dias passei num lugar, estava escrito assim: entre e já receba uma profecia. Nossa, irmão, não é quando o Senhor quer falar mais que ele fala. Já entre e já receba um, esse que te digo, irmão. Já receba já de cara. Que aqui é profecia. Aqui tem profecia. Por isso que se torna até engraçado, porque o nome de Deus se torna uma chacota. Você vê o tempo que nós estamos andando, irmão? E quando o diabo não nos engana com isso, nos engana com as coisas materiais. Quando não nos engana com as coisas materiais, nos engana com outras coisas. Nós estamos sendo bombardeados diariamente pelo inimigo. E nós não temos tomado conta que nós estamos numa guerra, e é uma guerra séria. E nessa guerra nós temos algumas responsabilidades. Uma delas é a nossa família. Porque entra um engano de Satanás no coração do seu filho. Como você vai lutar? É como se ele instalasse uma bomba relógio na sua casa. Você ficaria desesperado, né, irmão? Ficaria, Ju? Se eu falasse, ó, tem uma bomba agora lá na tua casa, irmão. Ela vai destruir um quarteirão lá. E você tem 30 minutos para desfazer essa bomba. Nós ficaríamos desesperados. Juca, irmãos, as bombas do diabo são piores do que essas bombas materiais, irmão. Porque se o diabo entrar no coração do nosso filho, irmão, com engano, terrivelmente é quando o diabo toma conta dos nossos corações. Quanta realidade falta para que nós possamos juntos nos revestir desse novo homem corporativo, coletivo, irmão. Quanta realidade falta. Quanto campo tem para trabalhar. Irmãos, são milhares de irmãos se reunindo nessa hora. Mas quantos estão escutando sobre Cristo? Quantos têm a realidade espiritual? Quantos têm edificado, ou têm se edificado? Isso tem que nos chamar a responsabilidade. Essas responsabilidades. E uma das responsabilidades nossa é nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Porque nós fomos chamados para sermos transformados à imagem de Cristo. E uma das frases que a gente escuta muito, irmão, você chega numa casa, você vê um pai ou uma mãe, um irmão falando para outro irmão. Eu já falei isso para o irmão. Já comentei isso. Mas, irmão, as pessoas não olham o que a gente fala. Elas olham a roupa que nós estamos vestindo. Se nós não temos atos de justiça, ninguém vai nos escutar, irmão. Quando nós falar, em vez de trazer edificação, vai trazer uma repúdia ao coração daqueles que escutam. Porque qual foi o primeiro ato do Senhor? Ele se entregou por nós. Então Ele pode nos aconselhar. Se você não ama o irmão, não aconselhe ninguém. Porque o seu conselho vai trazer repúdia ao coração daquela pessoa. Primeira coisa que nós precisamos conquistar é o coração das pessoas. Se o neto não sente que eu amo o neto, se eu não tenho nenhuma demonstração de amor pelo neto, pelo contrário, quando eu tenho a oportunidade de demonstrar algum amor pelo neto, eu não demonstro. Mas daí, quando é para eu subjugar o neto, eu subjugo. Será que ele vai entender esse meu conselho como bênção ou vai causar um repúdio no coração dele? Como vai causar? Agora, se o neto sabe que pode contar comigo, se ele já precisou de mim e eu já estive junto com ele,
se eu já doei a minha vida por ele, quando eu falar, irmão, ele vai me escutar. O velho homem dele pode até titubear, mas lá quando ele botar a cabecinha no travesseiro, ele vai considerar, bom, o irmão me ama, eu já precisei do irmão, o irmão me ajudou, ele vai considerar minhas palavras. Por isso, até no aconselhamento, nós precisamos ter cuidado, porque muitos têm aconselhado irmãos para a morte. Se o Rodrigo me dá um conselho, eu sei que vai ser um conselho de amor, porque eu sei que ele me ama. Se eu dar um conselho para ele, ele sabe que jamais será para o bem dele. Aliás, uma vez nós passamos por uma situação, e eu falei para ele, você acha que eu daria um conselho para você, para o seu mal? E quando eu falei isso, ele considerou, não, jamais. Então o fruto do nosso relacionamento fez com que eu me tornasse para ele e ele para mim, irmãos dignos de ser escutados. Isso é uma pequena parte de tomar a forma, as roupas, se revestir do novo homem. Mas, irmão, nós não temos nem relacionamentos e muitas vezes nós gostamos de largar o pau nos irmãos, né? Ah, irmão, isso é roupa do irmão vir na reunião? Estou brincando, irmão. Mas se eu falasse sério, você ia considerar, não ia, Jean? Pois é. Mas se eu não te demonstrasse amor por você, se eu nunca te tivesse, se você não soubesse que eu te amava, você ia considerar o que eu falar? Não, é? Nós somos assim, irmãos. Por isso o Senhor nos ensinou assim. O bom mestre. Por que os discípulos escutavam o mestre? Porque ele dava a vida por eles. Você já andou com alguém que você sabe que dá a vida por você, irmão? Que segurança, né? Você já teve um amigo que você, se eu sei que se eu entrar lá, ele vai entrar comigo, e se eu precisar morrer, ele vai morrer comigo, e se me dar um tiro, ele vai se colocar na frente. Esse foi o Senhor. Assim que ele nos ganhou, e assim que ele nos ensinou, e é assim que nós devemos ensinar a Cristo. Porque é fácil, irmãos, eu ir pregar em outra cidade e largar-lhe o porrete nos irmãos. Vocês são tudo assim, assado, e fazer isso, e fazer aquilo, e o senhor falou, e... Nossa, que facilidade. Difícil é no tete a tete conviver diariamente com os defeitos, com os problemas. Por isso, como falta a realidade, como nós precisamos nos revestir do novo homem. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar. Se você não transformar a sua mente, você não vai poder experimentar. Você vai experimentar historinha da carochinha, você pode dançar, virar pirueta, pode escutar muitas coisas, você pode se deparar com espíritos de adivinhações, mas você não vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não tem essa metanoia na sua mente, não transformar e renovar a sua mente, você não vai conseguir se revestir de um novo homem interior. Mas, se nós nos revestirmos desse novo homem, nós vamos começar a aprender, a nos ajustar, a considerar uns aos outros, considerar os outros superiores a nós, considerar a unidade do Espírito, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, considerar que o Senhor mesmo Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. O Senhor colocou cada um de nós em cada lugar aqui, para que nós possamos crescer juntos, todos nós juntos. E aí nós vamos nos revestindo desse novo homem. No capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18, Paulo diz assim também, e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplamos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados com o rosto desvendado, mas com o rosto vendado. Como diziam os irmãos do passado, com o óculos da denominação, nós não somos transformados. Nós não conseguimos nos despir do velho homem. Por isso que se dá um tapa no nosso rosto, nós já estamos prontos. Né? Estamos fazendo até academia, para que se alguém me agredir, o bicho vai pegar. Por isso que a mentira, a ira, o roubo, muitas coisas, todas essas concupiscências do engano ainda andam permeando as nossas vidas. Existem coisas que nós não conseguimos deixar, porque nós precisamos nos despir dessa velha roupa. Mas, irmãos, o falso engano, ele não te faz tirar essa velha roupa. Aliás, os cristãos que têm se colocado como cristãos, eles têm tomado a forma do mundo e não transformado os mundanos em forma da igreja. Veja, Paulo, no capítulo 12, verso 1, diz assim, de Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto doido não, irmão. Não é você começar a falar e não conseguir parar. É algo pensado. É o seu coração e a sua mente ligada ao seu espírito. E você traz aquilo que você tem do Senhor. Não é algo descontrolado, onde as pessoas não conseguem se controlar. É um culto racional, pensado. E não vos conformeis com este mundo. Mas agora está o contrário. Agora os cristãos têm se conformado com o mundo. Não é verdade? Antes, os cristãos não se tatuavam, agora é moda. Até dentro dos locais da reunião, eles estão aqui. Uma nova tatuagem. Deus mandou eu fazer essa tatuagem. Foi um irmão que teve uma profecia e disse, tatoe e faça isso, e vai lá. Nossa, irmão. Que triste, né, irmã Raquel? Mas é a nossa triste realidade, irmão. E se nós não cuidarmos, nós estamos nos conformando com o mundo. E não renovando a nossa mente. Nós estamos lá. De repente o irmão orou, me deu uma coisa, eu não consegui, irmão. E aqui, né? Comecei já e não consegui me segurar, irmão. Era algo que tomou e... Nossa, irmão. Até você... É triste, irmão. Porque não tem realidade nisso. Quando essa pessoa precisa de realidade, ela cai no fundo do poço. Porque a realidade está em Cristo, na verdade que é Cristo. E nós precisamos transformar. Veja, é o mesmo assunto que Paulo está falando aqui. Veja o que ele fala no verso 23 do capítulo 4. E vos renovais no espírito do vosso entendimento. Precisamos renovar o espírito do nosso entendimento. Para quê? Para não tomar a forma do mundo. Para nos despojar do velho homem. Tirar a velha roupa. E nos revestir do novo homem, que é coletivo. Por isso que eu sempre falo para os irmãos. Em Joinville, tinha uma casa só que era pintada de preta. Era uma casa ali na Alita Garibaldi. Tu lembra, Marcelo? Nós tínhamos até medo de passar por ali, porque diziam que era o maior centro de satanismo e era aquela coisa. Hoje, os lugares de reunião são todos pintados de preto. Antigamente,
Era uma seriedade na reunião. Eu lembro que nós ia para a reunião e ia de escadinha. O Marco, a Patrícia, eu, Marcela, a Karine, e nós ficava ali quietinho. Hoje, irmãos, é difícil. Mas nós não temos realidade às vezes na reunião. A reunião não é um lugar para as crianças brincar, irmão. A reunião é um lugar sério. O Senhor está presente. O Espírito Santo de Deus está presente. O Senhor está falando. Nós precisamos ter seriedade. É duro, mas é a verdade. Como diz o Marcelo, amém? É a verdade. Como diz o irmão Carlos, porque a vida cristã é assim, ela é doce e dura, é rapadura. Né? Você ama, beija e dá a vida para os irmãos, mas a palavra é dura. É a palavra. É doce e dura. Se morder com o dente meio mole, vai arrancar o dente. Não vá de qualquer jeito, porque a palavra de Deus ela é dura. Irmão, a palavra de Deus ela é um martelo que ela quebra a pedra mais dura que você possa imaginar. E às vezes a pedra mais dura que nós possamos imaginar é o nosso próprio coração, mas o Senhor está lá com o martelo aqui. Ó. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e aprender que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, e nós precisamos deixar todo o engano, toda a malícia, toda a cólera, e desejar ardentemente um puro leite, que é a palavra de Deus, não falsificado, para que através dela nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer nesse novo homem coletivo, para que aquele que roubava agora não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava agora não furta mais. Agora o que ele faz? Ele trabalha, e com o suor do seu rosto, com o que ele ganha, ele consegue ajudar o necessitado. É isso que a palavra de Deus faz. Isso são frutos daqueles que têm se revestido com um novo homem. Amém? Amém? Dá um sorriso aí, irmão Ricardo. Aí. Nós precisamos estar vestidos de realidade, irmão. Porque a realidade, às vezes ela é dura, Daniel, mas é a verdade, irmão. Nós não queremos andar entorpecidos, segundo os nossos próprios pensamentos, nos revestindo mais e mais do velho homem. Em vez de tirar a camisa do velho homem, compra aquele jaquetão. Irmão, agora eu vou começar a pregar assim, porque Paulo falou que ele se fez de louco para ganhar os loucos. E eu não entendo nada de interpretação bíblica, por isso eu estou falando isso. E os irmãos pegam textos, às vezes de difícil interpretação, e colocam essas coisas como parâmetros de uma vida cristã. Mas, irmãos, não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Amém? E não tem sido assim que nós estamos ensinando a Cristo. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para que nós conseguimos, e vai cada vez ficar pior, irmão. Eu falava para o irmão esses dias, ele até se assustou, irmão, não pense que o irmão vai falar e vai converter uma multidão hoje, não, é muito engano. No final dos tempos, nós vamos começando a ver que a palavra do Senhor começou a mudar, e ela começou a falar em um pequeno rebanho, em que se os tempos não fossem abreviados, o amor de muitos, e até os escolhidos, se esfriaria. Você vai ver que o engano vai se tomando conta, as concupiscências vão tomando conta de um espírito religioso. Veja, irmão, pense comigo. Hoje, cerca de 90% do país é cristão. Será? Você vê que é um outro Cristo, um outro evangelho, uma outra doutrina que tem tomado conta dos irmãos. E tem mantido os irmãos enredados em espírito de engano. E não deixa que os irmãos consigam ver o mistério de Cristo, que é a igreja, que é esse corpo coletivo. Porque juntos nós somos fortes. Porque o Hades não prevalece contra a igreja, os irmãos. Os irmãos que foram chamados, tirados para fora do mundo. Mas contra indivíduos, ele prevalece.
Por isso, o maior esforço do diabo hoje é manter aqueles, até mesmo que nasceram de novo, no engano. Porque juntos, irmão Raquel, nós somos fortes, mas sozinhos, nós somos terríveis. Juntos nós temos problemas, porque nós somos, às vezes, muito bravos, às vezes, ásperos, às vezes nós machucamos uns aos outros, mas nós somos fortes. Mas, você sabe o que quer dizer a palavra diabo? Uma das traduções é aquele que promove divisão. Então o diabo, o próprio nome dele já diz, ele não quer que nós caminhemos juntos, irmã. Então, muito provavelmente, você pode escutar alguma coisa, nossa, que quer te tirar da comunhão. Esse é o diabo. E ele pode ter a aparência de um anjo de luz. Porque Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele diz, não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Ele pode vir para você e falar uma coisa boa, te ajudar e te tirar da comunhão. E você pensa, nossa, fui abençoado. Esse é o intuito do diabo. Mas se nós, apesar de todas as nossas debilidades, nós somos cheios de debilidades, mas quando nós estamos reunidos, o nosso assunto é Cristo, é a edificação da igreja, é o corpo de Cristo, é que nós precisamos seguir o nosso mestre, que nós precisamos aprender dele, e nele não há nenhum engano, nenhuma mentira, é só olhar para ele, é só conviver com ele através da vida dos irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo, é onde Cristo é transmitido a nós, é através dos irmãos. A realidade de Cristo alcança as nossas vidas através dos irmãos. Isso é mútuo. A realidade de Cristo alcança os irmãos através das nossas vidas. E o nosso mestre tem muito a nos ensinar com a sua vida. E nós precisamos nos apegar mais. Por isso a oração dele. Pai, que eles sejam um Senhor, assim como eu e tu somos um. Amém? Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa situação, Senhor. Porque nós vivemos em tempos muito difíceis. E nós já sabíamos disso, porque o Senhor mesmo já tinha nos adiantado e nos predito isso, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor ajude os irmãos. Em cada um de nós e em cada debilidade, Senhor. Porque o Senhor nos conhece, nós estamos nus perante a Ti, Senhor. O nosso pecado é patente aos Teus olhos, porque os Teus olhos são como fogo, Senhor. E nós não conseguimos nos esconder de Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos essas realidades espirituais. E nos traz, Senhor, no nosso coração essa realidade, Senhor, que nós precisamos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e procedente de Cristo, procedente da verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos ajuda, Senhor, a amarmos mais os irmãos, para que possamos ser dignos de ser escutados, Senhor, que nós possamos ter ações de amor. Graça, Senhor, para que o Teu amor possa ser multiplicado em nossas vidas, para que os irmãos possam se sentir, Senhor, amados por nós, assim como o Senhor os ama, e que isso seja mutualmente, Senhor. Nos ajuda e nos capacita, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Nós estamos sofrendo muitos ataques do diabo, Senhor. O diabo tem escravizado o Teu povo, Senhor, e o Teu povo continua teimoso, Senhor. Mesmo olhando, Senhor, aos nossos pais, o quanto eles se rebelaram no deserto, Senhor. Olhando, Senhor, todas as adversidades, Senhor, todas as advertências que o Senhor deu no Antigo Testamento, Senhor. Ó, Senhor, como um burro, Senhor, como animais sem freio, nós corremos e praticamos as mesmas coisas, Senhor. O que nós podemos fazer, Senhor? Só te pedir a Tua misericórdia, Senhor.
Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor capacite cada irmão, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor, desse tempo tão tenebroso que estamos vivendo, Senhor. Para que a realidade de Cristo possa prevalecer nos nossos corações, Senhor. Para que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento que há no Teu Filho. Porque realmente, Senhor, não foi assim que nós aprendemos com Cristo, Senhor. Nós queremos realmente ser transformados e renovados no espírito do nosso entendimento, Senhor. Para que possamos saber, Senhor, qual é a perfeita vontade de Deus e a agradável vontade de Deus, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando de fé em fé, de glória em glória, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando o véu dos nossos olhos, Senhor. Que o Senhor possa capacitar cada irmão, Senhor. Nós sabemos que vivemos num tempo que é tão difícil pregar a verdade, Senhor. Mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encoraje, Senhor. Não nos deixe nos acovardar por situações, Senhor. Mas que o Senhor nos revista com um espírito corajoso, Senhor. Com o espírito de Davi, Senhor. Ó, Senhor, nos reveste, Senhor, como o Senhor revestiu Moisés, como o Senhor revestiu todos os irmãos do passado, Senhor. Que nós possamos ter coragem, ânimo, graça, misericórdia, amor, bondade, para que possamos fazer a Tua obra segundo o Teu Espírito e não segundo o espírito enganador, Senhor. Nos guarde todos os irmãos, no Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade